Então, o que é santificação? É eu conseguir, né, aumentar a cada dia mais a teocentricidade do pensamento. O que é isso? O que é isso? Existência. É o seguinte, é eu conseguir pensar a existência sempre a partir de Deus. Deus é o ponto central de toda a minha vida, do modo como eu penso as coisas. Eu vou pegar um ônibus. Deus tem a ver com isso. Deus tem a ver com o arroz que queimou ontem. Queimou? Não queimou, né? Não veio. Então Deus tem a ver com isso também. Não fez. Eu disse que pizza, né? Deus tem a ver com tudo que a gente faz. Até quando, às vezes a gente pensa que Deus só tem a ver com as coisas religiosas. Se eu vou fazer uma oração, Deus tem a ver. Se eu estou cantando hino, Deus tem a ver. E Deus não tem nada a ver com o jogo de futebol do meu time que ontem subiu. Ontem se tornou campeão. E assistiu até foto, né? Todos felizes, palmeirenses. Né? Deus tem a ver com isso. Por quê? Deus está interessado em jogo de futebol? É que Deus está interessado em tudo que diz respeito à nossa vida, até o jogo de futebol. Me diz uma coisa, como é que a Silvia, o Valdeci, os meninos, vocês foram no estádio ontem? Olha lá, está vendo? Palmeirense de primeira marca, né? Por isso, quando tem os dois goleiros são evangélicos? Quando os dois, lembra do Marcelinho? Disse que o Marcelinho cobrava falta orava para Deus abençoar o chute. E o goleiro, que eu não lembro qual que era, que ia defender, também era crente. Né? De que lado que Deus está? Né? Como é que a Silvia, o Valdeci, os meninos lá no estádio, que tem um pensamento teocêntrico, vão desenvolver esse pensamento lá no campo de futebol? Isso tem a ver, tem alguma coisa a ver, ou isso é a parte? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Acho que Deus tem a ver. O que é a santificação? É a capacidade de pensar todas as coisas a partir de Deus, até o futebol. Então o juiz apitou lá um pênalti contra o seu time. Você acha que foi injusto? Olha aqui. Dependendo de como é que a sua mente está santificada ou não, se essa estrutura já foi colocada, é como você vai reagir. Tem gente que fala assim, porque o futebol a gente tem uma reação, e a torcida é muito grande, né? Eles começam a falar, a gente fala junto. Não, eu não acredito nesse determinismo, de que porque nós estamos no meio, nós vamos ser totalmente iguais ao meio. Lógico, haverá uma luta pela santificação. Uma luta será maior, mas não significa que nós já perdemos. De jeito nenhum, gente. Então, quanto mais santificado, mais natural será o seu comportamento a partir de Deus. Entender então o que é santificação? Santificação vou usar aqui uma palavra, né? A teocentrização da vida. É colocar tudo conforme Deus. Então, santificação, não entenda só como eu estou aprendendo a fazer coisas boas, ou fazendo mal. Isso também faz parte da santificação. Mas, sobretudo, a santificação é eu conseguir pôr em tudo que eu vou pensar, em todas as coisas que eu vou desfrutar nessa vida. Bom dia, tudo bem? Sabe? Sejam bem-vindos. Oi? Não, na minha sala mesmo aqui, catecúmenos não tem aula, mas vocês não estão na classe de catecúmenos, né? Tá a Érica, acho que é só a Érica. Só a Érica que está mesmo assim. Vocês já são membros da igreja IPI. Eu ia falar conservadora do carro, IPI do carro. Então, assim, até para vocês entenderem, nós estamos trabalhando com esse processo e o que é importante é você definir santificação, não como agora, santificação é aprender a fazer o bem. Fazer o bem é uma consequência. Santificação é a teocentrização da vida. É conseguir pensar a existência a partir de Deus. Aqui eu estou usando o exemplo do futebol, viu? Os palmeirenses que foram no estádio
muito estudar isso, né? Mas o que eu quero mostrar com este exemplo é que existem coisas que aparentemente serão facilmente conduzidas para a teocentricidade. Existem outras que exigirão conhecimento. Que a gente pensa que ser crente, vou na igreja, pronto, resolveu. Não, na verdade eu preciso adquirir conhecimento para lidar com cada uma das situações da minha vida. Para que eu consiga colocar qualquer situação da minha vida debaixo dessa teocentricidade, dessa capacidade de incluir Deus em tudo e a existência fazer sentido a partir de Deus. Então, uma santificação amadurecida é uma santificação que vai além daquela coisa, eu estou orando mais a Bíblia. Isso é pouco. Vocês posso falar? Pode. A gente vai falar hoje. Em relação, por exemplo, você falou agora, santificação amadurecida, né? Certo. Para nós convertidos, acaba tendo uma situação assim mais clara, porque a nossa transformação, a nossa mudança, nós passamos a ver a coisa de outra forma, e às vezes tem muita coisa que até a gente fica, eu particularmente, caramba, você fica, como você acusado, tudo que você vai fazer ou pretende fazer, a tua consciência te acusa de tantas coisas, por você ser cristão, aí você fica até meio bolado com as coisas, né? Sim. Quando o ímpio, ele faz as coisas por natureza normal dele, ou coisas más ou ruins ou boas, que também a graça comum cai sobre ele, né? Sim, sim. Só que ele não tem esse discernimento. E agora o nosso discernimento como cristão, às vezes eu falo assim, puxa vida, eu me acuso diariamente de coisas que eu falo, cara, eu não posso fazer isso daí, não é contra. Exatamente. Mas aqui, a consciência, então, a consciência que você está, consciência, é justamente o trabalhar desse desejo da gente de ver tudo sentado em Deus. Uma nova natureza colocada em nós, um novo homem colocado dentro de nós, essa habilidade que o Espírito nos dá de pensar o mundo a partir de Deus, vai gerar uma consciência de Deus e a necessidade de incluir Deus nas coisas. De uma forma contrária, você tem que Nós vamos errar, isso só cobrança, né? nós vamos errar algumas vezes, porque também vamos dizer que o velho homem trabalha, velhamente, a estrutura antiga trabalha também. Então existe aquele conflito que a Bíblia vai chamar da luta da carne contra o espírito. Mas essa nova consciência, que esse novo homem, ele está trabalhando em favor dessa teocentricidade. E santificação é fortalecer essa consciência do novo homem, para que tudo esteja debaixo ou ter um sentido em Deus. Então todas as situações da vida, todas elas, como enfrentar a doença, como enfrentar os problemas financeiros, como desfrutar do lazer, como gerenciar o grupo de trabalho onde você trabalha, como administrar uma casa, como lidar com as situações do dia a dia, das coisas simples, de lavar a roupa, de limpar o quintal, de cuidar do animal. A gente tem, então, a santificação é este processo. Quem ainda não se deu conta deste processo e da importância dele, não está agindo nesse processo todos os dias e buscando, ainda está vivendo aquela fé imatura. Está vivendo aquele processo assim, Deus vai fazer acontecer. Essa ainda é uma fé infantil. Olha, não se cita, a pessoa já falou que é minha fé infantil. O que eu estou dizendo é que é uma fé que ainda não descobriu o que é realmente ser filho de Deus. É que nem quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente não entende exatamente tudo o que é ser um ser humano, um ser social. A gente vive. Conforme o tempo vai passando e as coisas vão amadurecendo na nossa vida, a gente vai entendendo as responsabilidades, o que é uma família, o que é o compromisso de uma casa. Quando é criança a gente mora. Ninguém entende bem o que aquela casa significa no contexto da vizinhança.
no contexto jurídico da nação, da cidade, que tem que pagar IPTU. As crianças ouvem o pai falar, tem que pagar IPTU. Não entende bem o que significa isso. Mas quando a gente começa a pagar, quando a gente começa a entender essas coisas, aí a gente amadurece com o ser social, a gente entende quem somos nós no meio dos outros. É quando a gente começa a trabalhar que a gente entende como é que funciona uma empresa. Quando você não entende, você é adolescente, está lá só estudando, aí vai, eu preciso arrumar um emprego, que arruma o primeiro emprego que vai trabalhar, e você percebe que a coisa é grande, né? Que por detrás daquilo tem um mundo, né? Aquela empresa tem um mundo. A mesma coisa na santificação, quando a gente amadurece e entende que a existência do crente, ela passa a ter um sentido diferente à medida que ele se santifica, porque tudo na existência do crente tem a ver com Deus, ele passa a ter uma fé amadurecida. Aí ele começa a enxergar, por exemplo, a família de maneira diferente. Filhos. O que são os filhos para os crentes? Não são só aquelas coisinhas lindas que nós amamos perdidamente, e que mesmo que eles façam as coisas mais terríveis desse mundo, a gente não consegue parar de amar. Não é só isso. Os filhos são os filhos que Deus nos deu, herança do Senhor. E nós passamos a ter um compromisso de viver para ensiná-los, entre outras coisas, a amar a Deus, a viver teocentricamente. Então, nossa proposta existencial como pais vai além do sustento financeiro, social. Vai nos sustentar numa mente equilibrada por Deus. Só para ter uma ideia, um exemplo disso, Salmo 78, abre aí. Só para pegar um exemplo. Mais salmos, como exemplo. Salmo 78. Vocês podem ler mais detalhes, né? Porque ouvimos e aprendemos que nos contaram nossos pais, né? Está lá no verso de número 3. Não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. E no verso de número 6 diz: por quê vamos fazer isso? A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. É isso aqui, gente. É uma estrutura de teocentricidade. É uma cultura de teocentricidade que é passada de pai para filho. Deus sempre pediu isso do seu povo. Que seu povo não deixasse de ensinar os seus filhos a amá-lo sobre todas as coisas. Isso aqui nada mais é que cumprir o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, entendendo o próximo a partir de Deus. Então, isso é santificação. Fique claro, assim, estou enfatizando, fique claro na sua mente que santificação não é só aprender a ler a Bíblia mais, orar mais e mais na igreja. Santificação é um processo muito maior que envolve a vida toda e um processo necessário, como nós já vimos em outras aulas. Santificação não é uma opção. Se isso aqui fosse uma opção, seria estranho. Você diz, tudo bem, eu vou entender, pode viver sem mim. Seria muito estranho. A santificação é um processo necessário. Por isso o escritor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá a Deus. Que é Hebreus 12, 14. A ideia é que a ideia de percepção de Deus acontece através da santificação. Nós precisamos trabalhar a nossa mente. Aí, voltando agora ao nosso tema das próximas aulas. Nosso tema das próximas aulas. Semana passada eu avisei que só teríamos mais 2 aulas, porque no mês de dezembro seriam aulas de conjunto. A Silvia me falou que não, nós vamos ter aulas normais em dezembro, que para mim é ótimo. O que nós vamos fazer nas próximas aulas? As 3 próximas aulas, nós vamos
sistema de crenças reformado, nós entendemos que Deus deixou para nós ferramentas, ou Deus nos deixou ferramentas, para servir à produção de santidade na nossa vida. A santificação é uma obra que Deus começa em nós através do Espírito Santo, quando Ele nos dá uma nova vida, mas esta é uma obra que Deus opera em nós também através do nosso esforço. Então a gente chama isso de uma obra sinergética, meu esforço. Isso é sinergia. Deus e nós trabalhando em favor da santificação. Deus escolheu esse caminho. Deus escolheu produzir santidade na sua vida através do seu trabalho. Assim, Deus poderia produzir essa lente instantaneamente em você. Fazer assim, tchum, e de repente você já consegue estruturar toda a vida a partir de Deus. E você vai viver muito bem com isso. Você vai entender o mundo, vai viver para Deus, vai controlar melhor o pecado. Isso é ótimo. Mas Deus escolheu outro caminho. Deus não escolheu esse caminho instantâneo. Deus escolheu o caminho do amadurecimento, da mudança de vida. Ele falou que nós tiramos o velho homem e vestimos o novo homem. Ele escolheu esse caminho. Por isso que nós vamos chamar essa nossa aula de o uso inteligente dos meios de graça. Nós precisamos usar os meios de graça a partir de uma reflexão consciente da vida. Tá? Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Então Deus dá essas ferramentas, Ele fala, está aqui, usa. Agora, o que Ele faz? O Espírito Santo vem e habilita essa nova vida. Ele abre a possibilidade desse pensamento acontecer. Se Ele não agir, nós ficamos como os ímpios. Nós agimos sem essa habilitação. Agimos ego-referentemente. Vamos viver melhor para nós. Quando Ele nos habilita, entra em cena uma mudança. Você começa a pensar, Deus tem sentido. Deus faz sentido. E a vida faz sentido a partir de Deus. E aí começa essa luta, né? Velho homem, novo homem. Velho homem, novo homem. Aí Deus te dá as ferramentas para você crescer a consciência do novo homem, com a nova mente, que é a mente de Cristo. Essas ferramentas, o nosso sistema reformado de crenças, alguns elementos são considerados como meios de graça por excelência, que são a oração, a palavra e os sacramentos, o uso correto dos sacramentos. Oi? Não entendi. Batismo e Santa Ceia, sacramentos. O uso correto desses sacramentos. A oração, a palavra e os sacramentos são ferramentas deixadas por Deus para que este processo de santificação seja intensivo, seja facilitado. O seu esforço estará no uso correto disso, auxiliado, ajudado pelo Espírito Santo, mas o seu esforço usar essas ferramentas. Eu costumo ir um pouquinho além e uso duas definições. Esse aqui, como eu já disse, são os meios de graça por excelência. É escrito excelência aqui, tá? Mas eu denomino outros meios de graça, não é da tradição teológica nossa fazer essa afirmação,
estudar isso, tá bom? A gente consiga desenvolver. Bem, quando eu digo estudar, não pensa numa coisa exaustiva, pensa assim em um estudo básico, para você começar. Seja bem-vindo, Patrícia. Tudo bem, está triste? Oi? Está triste? Está cansado? Cansado. Vem aqui para a nossa sala, que aqui você descansa. Eu não quero descansar, sou muito nova. Não fica cansado. Então, assim, nós precisamos entender esses meios de graça, de que jeito a gente vai aproveitar o melhor dele. Então, se a semana que vem, eu já coloquei no blog a aula de hoje, a Benedita Silva, que hoje das aulas, foi a chefe, e no blog, na aula da semana que vem, eu vai colocar assim, aprimorando o uso da palavra. Semana que vem a gente vai ver como que a gente pode aprimorar o uso da palavra. E a minha ideia é, lembra que a Bíblia fala sobre meditar na lei de Deus? Então nós vamos estudar 3 tipos de meditação na lei de Deus. Depois a gente vai aprimorar o uso da oração. A oração pode ser aprimorada? Pode. Então, nosso objetivo nessas próximas aulas é isso. Hoje nós vamos fazer só uma introdução do texto bíblico. Tá? Vamos começar lá com Romanos 12, 2. Praticamente está um pouco perto dessa minha introdução aqui. Então, hoje é uma aula introdutória sobre leis de graça. A primeira coisa importante, então, é a definição de santificação. Que a santificação é a teocenticização da vida. Olha, teocenticização. Vou escrever essa palavra. Podem falar aí que o pastor não fala na sala de aula. A teocenticização da vida, ela vai produzir, então, algumas necessidades. A necessidade. Rodrigo, você trouxe café para nós, Rodrigo. Deus abençoe você, hein, Rodrigo? Obrigado. Ganhou um galardão hoje, hein? Muito bem. Ela vai trazer para nós uma necessidade, a necessidade de crescimento. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como nós já vimos, o processo todo está aqui, ó, uma renovação da mente. Encontrar, não em choque ou de encontro, agindo ao contrário do que pensa o mundo, do sistema mundano de pensamento. Não vos conformeis com este século, o sistema mundano, que pensa ego-referentemente. Nós mudamos isso. Mas para isso nós precisamos desse processo de renovação da nossa mente. O conselho é que nós devemos pensar, e aqui é interessante, pensar com a mente de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Marquinhos, põe um cafezinho ali para mim, você faz esse favorzinho para mim, faz favor. Colossenses 3, 1 e 2. Que achou? Pode ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Muito bem, então vocês estão percebendo aí que a consequência. Obrigado, muito obrigado, gente. Quem quiser um cafezinho, está quentinho, aproveita. Então você está vendo aí que uma consequência dessa união com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, a consequência dessa é a transformação do nosso pensamento. E nós devemos pensar as coisas lá do alto, porque é onde Cristo está. Essa é uma maneira do apóstolo dizer, e nos estimular a pensar os parâmetros da vida a partir de Cristo. Nós vamos chamar isso aqui de a mente de Cristo em nós.
forma essa palavra deixada, ela produz na nossa mente, ela produz essa palavra, ela produz na nossa mente, quando a nossa mente absorve essa palavra, ela produz na nossa mente um novo pensar. Esse novo pensar é segundo a mente de Cristo. É quando a palavra de Deus habita em nós passamos a pensar como Cristo pensa. É um processo de transformação do nosso pensar a partir da palavra. Essa é a renovação da nossa mente. Olha aí mesmo em Colossenses, vocês leram o versículo 1 e 2, né? Deixa eu só abrir aqui, ler um pouquinho mais à frente. Nem anotei esse texto na lição, mas olha só o verso 16. Verso 16. Do 3 ainda? Do 3 ainda. Habite igual a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então você está percebendo que esse meio de graça chamado palavra tem que habitar ricamente em nós. A palavra produzirá essa nova mente. Essa mente transformada, a mente de Cristo, essa mente teocêntrica. Você às vezes se pergunta por que é difícil para mim conseguir colocar todas as coisas centradas a partir de Deus, né? Ou entender todas as coisas a partir de Deus. Por que eu ainda, no meu hábito natural, eu esqueço que futebol tem a ver com Deus? Que eu posso pensar o futebol de ontem a partir de Deus? Por que eu posso pensar a guerra? Por que é difícil entender? Por que eu sempre me pego pensando assim, Deus só tem a ver com as coisas religiosas? O que está faltando? Com certeza está faltando mais na habitação da palavra na sua mente. Você ainda não descobriu qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você ainda não descobriu como é que Deus quer que você enxergue o mundo. Então a palavra não é só uma maneira de entender o mundo. A palavra, habitando em mim, é uma nova maneira de pensar a existência. Fala, Paula. Porque assim, colocar como só que o conhecimento da palavra transforma a nossa mente, né? Porque às vezes nós vemos muitas pessoas que têm muito conhecimento da palavra, mas não tiveram as mentes transformadas. Mesmo sabendo que tem tanto Verdade. Por quê, né? Eu coloquei aqui agora há pouco que essa é uma obra sinergética. Eu e o Espírito Santo trabalhamos, não é isso? A minha parte é buscar o conhecimento, o meu esforço pessoal. Qual é o esforço do Espírito Santo? É a pedra que eu tenho que mover. Hã? É a pedra que eu tenho que mover, que é a minha parte. A sua parte. Eu trago a palavra para a mente. O Espírito Santo pega essa palavra e transforma a minha mente. Ele faz essa palavra ter um efeito. Aí é que a gente vai chamar de um efeito espiritual da palavra. É justamente espiritual porque é o Espírito que aplica ele. Ele transforma a minha natureza a partir desse conhecimento adquirido. Porque às vezes é possível adquirir conhecimento, mas não tem a obra espiritual. Então a minha pergunta é por que muita gente, mesmo tendo muito conhecimento, esse conhecimento não transformou? Porque está vazio do Espírito. Por isso Paulo vai falar, encheios do Espírito. Olha só, vamos voltar lá em Efésios, nesse texto de Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. Alguém leu o verso 17? Dan, lê para a gente 17 de Efésios 4. Isto, portanto, digo no Senhor que testifica, que não mais andeis como também eram os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha a ideia de pensamentos como uma maneira de viver. Não andem como os gentios, porque eles são dominados pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Continua, Oscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem,
pela dureza do seu coração. Muito bem. Obscurecidos entendimento alheios à vida de Deus. Eles não têm teocentricidade de pensamento. A recomendação de Paulo: não vivam assim. Não andem como andam os gentios. Se a mente obscurecida, sem luz. Continua. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à discussão para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. O resultado desta vida sem Deus é isso aí. Agora, vós, porém, como é que é o próximo versículo? Mas não foi assim. Vocês que aprendeste Esse da Cristo. isso. Vocês não aprenderam Cristo assim. Vocês aprenderam Cristo de uma outra maneira. Aí ele vai dizer, continua. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Então, a verdade é em Jesus. Veja, a verdade só pelo conhecimento não produz, mas essa verdade em Jesus produz. Esse texto vai ser desenvolvido para mostrar as mudanças. E no capítulo 5, verso de número 18, a aplicação dessas mudanças virá a partir da obra do Espírito Santo. Só para a gente adiantar o texto, verso 18 do 5. Outra pessoa. Não vos enviarei com pedra, o qual há dissolução, mas enchidos do Espírito. Continua, só para a gente completar. Falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais. Então você vê a ligação do Espírito com um comportamento novo. Então esse aprendizado de Cristo, ele se transforma em vida a partir da obra do Espírito. Por isso que é uma obra sinergética. O Espírito me habilita a ouvir, eu busco ouvir, e o Espírito usa o que eu ouvi para produzir nova vida em mim. Então aí se completa o ciclo da santificação da sua vida. Quando a gente não gosta de ouvir a palavra, a gente ouve pouco a palavra, a gente diminui essa intensidade. E quando a gente não busca a presença do Espírito, aí a gente vai falar sobre o coração e a palavra, quando a gente não busca essa presença, não clama essa presença, a gente também diminui a possibilidade desse processo de santificação. Daí, às vezes, muita gente tem conhecimento, mas não tem vida decorrente dele. Não busca o Espírito. Muita gente nem tem verdadeira conversão, mesmo tendo conhecimento. Jesus Cristo, nos seus dias, falou sobre os fariseus, que eles faziam tudo de acordo com a lei, mas eles não tinham vida, muitos deles. A lei para eles não tinha sentido nenhum, porque eles aprenderam os mandamentos como máquinas. A gente aprendeu como que é essa religião. A gente aprendeu a orar, a gente aprendeu a cantar, a gente aprendeu a ir na sinagoga. Mas aquilo não produzia vida neles, porque na verdade eles não eram filhos daquela palavra, daquela verdade. É estranho o que eu vou dizer aqui, mas é até ruim ver desse jeito, né? Oi? É pior ver desse jeito, né? Eu acho que é pior. Não, é melhor o homem natural, então, né? Eu já não sei, sabe? Porque, Poxa, que situação. eu vou te dizer por que não. Nesse caso, vamos esquecer só isso, vamos pegar um exemplo. Imagina um crente, vem à igreja, mas que ele tem esse comportamento fariseu, ele aprendeu o sistema da religião, então ele vive aquele sistema regradamente, ele vai à igreja, ele dá o dízimo, ele toma a Santa Ceia, ele de vez em quando lê a Bíblia, ele faz algumas orações, ele tem toda uma vida parecida com o do crente, mas é como o joio, parece crente, mas no fundo ele não tem aquela vida transformada. Ele tem uma religião, realmente. Ele poderia ser budista, ele poderia ser shintoísta, e ele teria uma vida regrada pela religião. É melhor que uma pessoa sem nenhuma religiosidade? Num certo sentido, sim, porque ele tem o quê? Ele tem regras para a vida, certamente ele vai respeitar melhor as coisas do próximo, porque
Apesar de ser um conhecimento, não nova vida, só conhecimento, isso produziu uma maneira de pensar. Ela é irreverente, mas ela tem alguns valores. É isso que na sociedade eles chamam, nós não temos os nossos valores. Nós, só completar para pensar, nós não só mantemos nossos valores cristãos, nós mantemos os valores cristãos numa perspectiva de mudança de mente a partir de uma vida santificada, isto é, teocêntrica. É diferente só de manter os valores cristãos. Ah, eu mantenho os valores cristãos. Isso pode não significar vida com Deus. Cláudio não tem conhecido. Você acha que não é maior possivelmente hoje se encontra nessa posição? Como fazer para resgatar os valores da igreja primitiva? Pergunta. É difícil saber se é a maior parte. Vou dizer, porque é muito subjetivo. Muito subjetivo. O que eu acho é que a maior parte tem esse procedimento. Eu acho que a maior parte tem uma fé infantil. Uma fé infantil. Tem uma verdadeira ligação com Deus. Então tem mesmo uma mente transformada, que é transformada pela palavra, mas isso é tão infantil que acontece muito lentamente. E então, o resultado é uma igreja comprometida, uma igreja com pouca sede, uma igreja que ora está muito bem. Não vou falar uma igreja, é um crente que ora está muito bem com Deus, ora também assim, mal com Deus, que tem uma fé volúvel. Então, não é que eu acho que a maioria seja naquele sistema farisaico, que aprendeu uma religião e a segue. Tem muita gente assim, mas eu acho que a maioria tem uma relação verdadeira de santificação com Deus, mas é uma fé tão infantil, uma relação tão infantil, é tão pouco santificada, que a maioria é criança na fé, não entende ainda direito. Porque assim, tudo que nem uma estatística que você faz, uma política, qualquer coisa, você pega um experimento, faz uma pesquisa. Eu vejo assim, porque eu e a Iva, nós costumamos fazer muitas visitas, visitar muitas pessoas. A gente percebe isso. Né? Você percebe. Então, por estatística que a gente trabalha em ver isso. Por isso que eu estou falando, eu não posso dizer pelos outros, a minha experiência é que aparentemente é mais infantilidade, o grosso é de cristãos, crianças na fé. Uma parcela menor de cristãos falsos. Uma parcela menor de gente que cresce na pobreza. É assim que eu vejo, Cláudio. Talvez você veja diferente, mas é assim que eu percebo, honestamente falando. Tia Silvia, depois você fala. E a partir deste amor último a Deus, também amor ao próximo, um amor verdadeiro.
Isso é um processo de santificação. É um processo de teocentrização. Né? E essa liga, o que Pedro está dizendo é exatamente o que nós falamos. Né? Você junta o que Deus oferece com aquilo que você faz numa obra sinergética. Acho que quando a gente falha nesse processo da nossa parte, aí Deus continua trabalhando. Deus ele é tão misericordioso que mesmo quando eu falho demais na minha parte, buscando, ele continua me buscando. Só que assim, ele escolheu que esse processo fosse sinergético, dupla energia trabalhando. Então ele não vai lá e faz, esse cara é tão mole que eu vou lá e faço. Não, ele cuida para que a gente não retroaja demais, mas ele nos prova. Ele nos prova. Eu comentei, ele não vai retirar a nossa pedra. Essa parte eu vou ter que fazer. Não, ele nos prova. Ele vai fazer você ficar lá e falar, agora faz a sua parte aí. Casa, né? Faz a tua parte aí. Fala para descer, como é que tá? Continuando falando, o que nós devemos fazer já que a igreja? Eu fico pensando muitas vezes que as crianças que se acham muito santificadas têm pouca paciência, pouca misericórdia com as pessoas que ainda são mais crianças na fé. Então aí já estão revelando pouca santificação. É isso que eu acho, mas é que se acha, não sei o que eles É, gente, olha, isso aqui é um fruto, ou o fruto da santificação. Amor a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, o primeiro grande efeito deste amor é um amor misericordioso, compreensivo para com o próximo. Quando eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, o que é que a palavra diz? Que é mentira, que eu não amo a Deus. Eu não posso amar a Deus aqui uma vez se eu não amo o meu irmão que eu amo. Então, há pessoas muito santificadas não têm paciência com os. Romanos 14, verso 1. Para usar de exemplo. Romanos 14, 1. Fala aí, fala aí. A partir de agora a gente vai trazer, sair um pouquinho da igreja. É igual você falar do trabalho. Aí você consegue ter um paralelo, porque no trabalho a gente tem pessoas que têm um grande conhecimento daquilo que faz, e quando chega uma outra pessoa com um conhecimento menor, você acha que você sabe, porque você sabe muito mais, então você não tem essa paciência. Não tem. Então, se você tirar da igreja, assim, e aí cai no que o pastor está dizendo, não quer dizer que ele tem o conhecimento, não quer dizer que ele é santificado, que ele está lá. Não, ele não usa não, ele sabe mais do que você, e isso ele É um termômetro simples. Quer saber quanto você já cresceu em santificação? Veja o quanto você está disposto a acolher o que é deve na fé. Pois, isso é uma obrigação. Nem o crente não aprende. Ele vem toda semana, ele vem aos cultos, né? Então ele ouve, mas ele não pratica. Onde que está o problema, o erro? Ele não sabe ouvir a palavra, ele não aproveita bem, que vai ser as minhas aulas seguintes. Então, Ele não aproveita bem da palavra. mas não dá para você, por exemplo, inverter um pouco esse ensinamento para que inculque a obrigação do líder, para que a pessoa ela consiga desenvolver uma meta por ano. Assim, nossa, a partir de mim, fazer um estudo com uma pessoa que você escolher, leve um ano para você fazer um discipulado com ela, aprender do Evangelho, depois trazer para a igreja. Se cada um fizer a sua parte, ou se deixar como obrigação, e falar, poxa, eu trouxe uma pessoa para Jesus, isso é o mínimo, né? Não é nada, mas as pessoas não se movem, elas estão vindo socialmente para a gente, como você falou naquele começo, né? A igreja é muito importante, ela não substitui o meio de graça no sentido de você se apropriar da palavra pessoalmente. Mas como a gente vai ver o meio de graça da beneficência, a reunião coletiva é muito importante para o estímulo da nossa santificação. Agora, nessa reunião, eu já mudei o jeito de pregar,
praticamente vocês nascendo aqui na igreja. Vocês já eram crentes antes, mas aqui eu vi o desenvolvimento de vocês. Hoje eu posso dar a vocês um trabalho no final do cartão, para vocês dirigirem uma célula de oração e pregação da palavra. Para mim, isso é o que conta como um efeito da presença de Deus. Não só você, tem outras pessoas, muitas outras. Né? Eu concordo com você que a gente gostaria que isso fosse um movimento exponencial, que acontecesse assim, crescesse muito rapidamente. Quando isso acontece muito rapidamente, há um nome que a gente dá a isso: avivamento. O natural é esse processo, e você já está dividindo esse processo com outras pessoas. Senhor, mas se você for a liturgia, não que ela seja ruim, ela de acordo com a pregação, mas a maior parte dos nossos hinos, eles são muito parados, muito leves, então não dá ritmo. Então o pessoal não quer. Isso aí você está confundindo o ritmo com o verdadeiro sentido. As pessoas não têm a vontade de cantar, porque o problema não está no ritmo do hino. O problema não está. Por exemplo, vamos pegar um hino lento. Vamos pegar esse exemplo. Liturgia também é uma coisa que se deve aproveitar melhor. A gente vai cantar um hino como 72, perdão. Perdão, 71. Tem mais. 71. Sem sofrimento te causei, ó Deus. Na beleza do fraco tropeço. Oi? Não dá letra, mas não falando de letra. Não, eu sei, mas letra e melodia, né, essas coisas tem que estar muito próximas. Não dá para eu cantar. Não dá para cantar assim, sem sofrimento te causei. É que eu tenho que louvar a Deus e pedir para que quem está do meu lado tenha esse mesmo sentimento.
pessoa que a gente vai cantar o hino, sem sofrimento te causei. Ele está, aleluia, louvado seja o Senhor. Estou declarando que eu estou causando sofrimento em Deus. E ele está gritando, amém, aleluia, é isso que eu quero. Quer dizer, ele está desconectado. Né? E hoje a gente vive um evangelho que ele está se tornando quase um espetáculo. E um espetáculo tem que ser algo motivador, né? Motivacional. Você entende o evangelho também na parte da contrição que o evangelho produz. É somente. Né? Então, até algumas pessoas falam assim, você fala muito duro, muito pesado, tal. Eu não acho, sinceramente. Mas ele falou assim, não, você tem que. Uma vez uma pessoa falou assim, você precisa daquela, a semana já é tão difícil, ainda tem na gente, né? Dá uma melhorada aí pro nosso astral, ficar melhor, né? Hoje você vê na dela, ainda bem que você fica conseguindo rir, né? Então, porque tem muito disso, hoje aquela pregação que trabalha muito mais para causar aqueles vídeos motivacionais, né? Parecendo isso. Não, tem hora que o evangelho é motivacional e tem hora que o evangelho ele propõe uma contrição. Jesus Cristo chega para os discípulos, uma das grandes lições que ele dá para os discípulos é de levar o discípulo lá para baixo, quando ele diz, homem de pequena fé. O Senhor, dando essas mãos, o Senhor não vai estimular a gente, não. Mas ele precisava criar essa referência. Bom, vou dar a palavra para o Paulo, só para eu completar isso aqui, que o horário já vai prolongando, porque hoje é só uma aula introdutória. Eu quero só mostrar para você que nós precisamos aprender a aproveitar melhor este sistema, no caso aqui, aproveitar melhor a palavra. Tá bom? O irmão estava falando, mas minha visão, acho que falta o derramamento nosso, né, diante de Deus. Porque eu já. Mas ele já é produto de santificação, Paulo. Eu me derramo diante de Deus à medida que eu já tenho consciência. Enquanto a consciência não vem, esse derramamento não acontece. E não adianta eu fazer o derramamento cênico, teatral. Senhor, eu choro. Não adianta. Deus não se deixa enganar. Não adianta eu querer gerar essa santificação fazendo o caminho contrário. Tem que ser pela renovação da mente. É entender Deus que produz vida. Eu não consigo, não com o caminho contrário. Eu gero um sentimento que depois me faz entender Deus. Então, mas através disso tem que ter uma preparação espiritual. Né? Sim, é a palavra. Mas mesmo quando você está pregando, quando você vai dar a conclusão, vamos supor que se você fala, irmão, Cristo pagou o preço de carne na cruz, morreu por nós, o que você está fazendo por ele hoje? O que você vai sair daqui? O que você vai fazer? Qual a sua atitude? Inculcar na pessoa, né, aquilo. Você tem feito isso. Né? Como é que a pessoa vai inculcar aquilo? Poxa, eu tenho que fazer isso amanhã, hoje. Né? Olha só o que é o trabalho do pastor. Eu prego, aí eu tenho que avaliar esse resultado. Embora eu sempre pense que esse resultado pertence a Deus. Você falou isso semana passada. De avaliar, está super muito tempo. Exatamente. Aí eu ouço outros sermões, vejo outros pregadores. Por exemplo, eu gosto de escutar o sermão do John Piper. John Piper, vale a pena. Na internet tem muitos deles, inclusive traduzidos e tal. E o John Piper, mas eu prefiro lê-los, porque esses que estão no YouTube, nem sempre está o sermão completo. Então ele tem um site que ele publica, pelo menos, se eu entendi bem, são resumos dos sermões dele. No final ele fazia assim, quando ele estava na Bethlehem, ele no final palavra para Bethlehem. Aí eu falei, que legal. Ele terminava o sermão dele e falou assim, uma pregação para a igreja dele, outro sermão. Eu falei, que legal, é isso que eu vou fazer. Eu não sei se ele tem sucesso lá na igreja dele com isso. Então eu entendi que isso
seria uma maneira de ser mais direto, sabe? Ser mais claro. Que eu acho que é uma das dificuldades que eu tinha e que ainda tenho, é a de ser direto, como estou sendo aqui com vocês. A meninice da nossa fé, nos amados. Olha, pastor, eu acompanho as pregações aqui simultaneamente, eu não entendo só como é a exposição da palavra, não. Entendo como exposição da palavra e intenção de aplicação na vida. Você termina, você deixa claro. Não tem sentido eu só pregar a palavra e não querer que vocês apliquem ela. Vem uma indagação no final da. Sim, sempre. Mas eu procurei melhorar esse aspecto. Se você pegar os meus sermões de alguns tempos atrás, você vê que a aplicação é sempre bem geral. Estou tentando ser mais específico. O pensar com a mente de Cristo é pensar guiado pela palavra. E o outro, nós vamos estudar esses dois principalmente, porque os sacramentos eles são muito específicos, eu não ter tempo para vê-los, tá? Como meio de graça. O outro meio de graça é a oração. Sabe o coração? O coração tem dois movimentos, né? Sístole e diástole. Quem é da área de saúde sabe, né? Sístole, diástole, o coração enche de sangue. E depois, na sístole, joga para fora. A palavra e a oração são a sístole e diástole da alma que se relaciona com Deus. As duas coisas têm que estar muito unidas. A oração, aqui é a minha visão, mais que a palavra, ela parece mostrar, ela revela mais de nós. A oração revela mais quem nós somos. Porque a palavra, ela é a direção de lá para cá. A palavra é mais onde eu aprendo, mas eu revelo mais a minha consciência quando eu oro. Só que o padrão de oração que nós temos aprendido hoje em dia é uma oração petição. É a oração só como um recurso de petição. Quase sempre um movimento egocêntrico. Quase sempre. A gente ora só quando precisa. E ora só porque precisa. Então, esse não é errado orar pedindo. Por isso que eu volto a dizer o seguinte: quando falta mais santificação, se intensifica essa visão. A gente ora a partir das nossas necessidades. Quando nessa situação, não dá para orar 5 vezes por dia, porque não tem assunto, você já falou, só por isso. Você está perfeito, pastor, é isso aí. Quando a gente ora assim, chega uma hora que a gente cansa. Às vezes a gente até ora 5 vezes por dia, mas a mesma ladainha. É católico, repetição, né? A mesma ladainha. Aliás, essa palavra ladainha me deu essa ideia, né? Pensando. Mas, Maurício, não sei mais. Agora é o seguinte, não, é isso aí. Agora é o seguinte, quando entra no processo de santificação, a minha consciência de Deus, até a simplicidade do meu pensar, inverte-se no papel da oração. E eu passo a orar por causa de Deus. É a minha necessidade de busca. Tem que ter hora para buscar Deus. Gente, quando a gente ora para buscar Deus, é aquela oração, ela tem muito mais a ver com a necessidade que nós temos de agradar a Deus do que a necessidade que nós temos de Deus nos agradar. A oração, ela muda de figura. Veja como que Jesus ensinou a gente a orar. Lá em Mateus capítulo 6, Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que proposta de oração. Ela não começa comigo. Ela não começa nas minhas necessidades. Ela começa na necessidade de que o nome de Deus seja santificado. De que a vontade de Deus seja realizada.
revela muito mais a nossa dependência de Deus, o reconhecimento disso. Você vai ver que ele seleciona o pão, que era o básico, e ele destaca a concessão diária deste pão, que mostra a continuidade da dependência. O que nós vamos fazer então nas próximas aulas? Já deu horário, né? Não ouviu o sinal. Até que horas que vai? São 11h10. Tá? Então, assim, nas próximas aulas, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar um conteúdo com vocês a respeito de como aproveitar melhor esses meios de graça, aprimorando o uso dos meios de graça. Que eu sei que você já usa, mas vamos aprimorar. Vamos trabalhar de uma maneira que você usufrua melhor desses meios de graça. Porque é o seguinte, vamos lá. Se você não sabe ouvir sermões, não sabe aproveitar bem a palavra, você pode ser crente, será sempre um crente de graça. Isso vai dificultar a sua vida, irmãos. Mais cedo ou mais tarde o seu problema vai aparecer. As suas orações, elas podem revelar muito com a ausência delas. Podem revelar muito de você. Mas as suas orações também podem ajudar você a crescer. Que à medida que se revela a dependência, você está trabalhando a sua mente a adquirir o hábito de buscar a Deus. Quem der a lição do bloco vai ver que o bloco tem uma última parte que nós não vimos aqui, que é levando o pensamento cativo a Deus. Mas dá uma ida lá e a gente segue adiante, tá bom? Para encerrar uma pergunta. Não? Pergunta? Não? Meus irmãos, é um prazer dar aula para vocês. Eu gosto disso. Sabe o que eu queria que vocês fizessem? Vocês estudassem. Vocês estudassem. Vai estudar. Leia o blog, imprima lá a folhinha, dá para acessar no celular, salva a página offline, vai lendo, faça a sua pergunta, deixa lá a sua mensagem, para a gente interagir, né? Eu acho que uma vez por semana é pouco, e a gente entra no turbilhão da semana e esquece. Bom, vamos tentar interagir, vamos tentar produzir, porque se vocês ajudarem, esse material cresce. Eu resolvi o seguinte, se Deus assim ajudar, nós vamos pegar 50 anos, vou juntar todo esse material de sala de aula, mais o que eu estou distribuindo, e vou produzir um livro. Quando eu tiver com 55, acho que eu publico esse livro. Vocês me ajudarem, a gente melhora essas coisas, tá bom? Então, essa troca é sempre muito boa, porque de vez em quando a gente pega uma coisa nova ali, né? E essa da oração, né? Você só pede, chega uma hora que você não tem assunto, né? E tem aquela hora que a gente fica até desconfiado que Deus já está cansado de ouvir a gente. Fala. Eles vão fazer um livro, né? Eu fiz um livro, né? De vários sermões e tal, né? O sermão tratado como um boletim, ok, achei muito bom. A leitura do livro que ele desenvolveu, que é o retrospecto dos sermões ao longo dos anos, dentro do livro não achei bom não, porque foi um assunto que se conecta com o outro. Então, tem esse cuidado. Tem esse cuidado. Não vou trabalhar os sermões, vou pegar essas horas e vou ver esse assunto, chama-se inteligência emocional. Eu li o livro, né? Mas cansativo. Cansativo. É que ali eu li pastorais, né? O negócio pastorais do boletim, né? Isso. Os assuntos são assim. É um assunto. Ali com a outra. Eu prefiro diferente, né? Tá bom, gente? Bom domingo para vocês. Hoje à noite eu estarei, orem por